Vocês conhecem a história de Ícaro, de Dédalo, né? É o pai e filho que estavam presos no alto de uma torre. E aí o pai, como era um grande artesão, ele teve uma ideia de fazer asas pro Ícaro fugir. Então ele pegou pena de pássaro de diversos tamanhos, pegou fio de cobertor e cera de abelha. E, lógico que, como bom pai, ele deu as instruções para o filho, para Ícaro, para ele não voar nem muito baixo e nem muito alto, porque se ele voasse muito baixo, a umidade do mar ia danificar as asas. E também não podia voar muito alto, para o calor do sol não derreter as asas. Ele precisava da cera para montar essa parafernália. Então, Ícaro ele fica encantado com essa possibilidade de voar. Então, ele acabou se afastando do pai. O pai construiu duas asas, uma para ele e uma para o Ícaro. Só que acabou que, durante o voo, ele esqueceu totalmente das orientações que o pai tinha dado. E aí, consumido por uma certa arrogância, ele voou muito perto do sol. E aí, o que aconteceu? A cera derreteu. E aí, todo o trabalho que o pai teve foi destruído. E aí, o que acontece? Ele caiu no mar Egeu, num mergulho de morte. Então, a queda de Ícaro, ela foi representada por pintores e por escultores ao longo de muitos anos como uma lenda, né? E alguma dessas obras também aparece o desespero do pai, das asas, né? Vendo o filho despencar, depois de não ter ouvido as orientações que ele havia dado. Então, os mitos, eles guardam muitos ensinos valiosos. Porque o que a gente tira dessa história é que, quando nós somos jovens, a gente idealiza essas asas de Ícaro, asas de liberdade, de autonomia, daquelas que nos permitem seguir os nossos próprios caminhos. Isso é a ordem natural das coisas. E nós somos espíritos diferentes de nossos pais. Não devemos ser cópia deles e nem viver à sombra da existência deles. Mas, quando a gente se encanta com muitas asas que o mundo nos oferece, a gente acaba esquecendo as orientações que vieram desses nossos pais. Então, eles nem muito baixo para não ter as asas molhadas, nem muito alto para não derretê-las. Essa foi a orientação, e essa muitas vezes é a orientação que a gente recebe dos nossos pais. Não significa, veja bem, que os jovens devam ser mornos, sem emoção ou sem desafio. Não, não é isso. De forma alguma. Só que é uma idade de tentativas e erros, de experiência, de se conhecer. Por isso, o voo deve ser numa altitude mediana. Então, por que a gente tem que correr risco quando se acaba de aprender a voar? Nós, quando começamos a aprender a voar, a gente precisa ficar nessa mediana aí, nem baixo demais, nem alto demais. Porque quando a personalidade está imatura ainda sendo construída, não é forte ainda o suficiente para resistir às investidas do mundo, como
fica. O que acontece é que o jovem cai. Por isso nós vemos tantos suicídios hoje em dia. Eis aí uma orientação segura do construtor das asas. Nem muito baixo, nem muito alto. Pelo menos agora no começo, vamos ter o quê? Paciência. Vamos não, que eu já estou com 64, né, meu povo? Pelo amor de Deus. Mas eu digo isso aos mais jovens. Tenha um pouco mais de paciência. O mito nos fala da importância da obediência, que é uma virtude que já foi esquecida e muito mal interpretada. Principalmente quando jovens, a gente não gosta muito de ouvir a palavra dos nossos pais. Ela soa como alguma coisa infantil, até aprisionante. E aonde é que reside o nosso erro? A obediência nos liberta, porque ela nos faz seguir pelo caminho das orientações. E o nosso erro reside justamente em não prestar atenção nas orientações que a gente recebe. Quando um pai e uma mãe nos amam mais do que tudo nesse mundo, eles dizem pra gente, né? Quando nós somos jovens, eu ouvia tanto: não volta tarde, filha. Não beba, filha. Para os filhos que têm carro e dirige, os pais falam: não bebe e depois dirige, meu filho. Não aceita nada de estranho. Então, são como eles são como o pai do Ícaro, falando do voo baixo e do voo muito alto. Eles estiveram lá. Eles sabem o que pode acontecer. Nossos pais já viveram um tempo e já tiveram aprendizado e tentam nos ensinar. Muitas vezes os jovens não ouvem e muitas vezes até arrogantes são com os pais. Não é implicância deles, não é chatice de gente velha, é amor vestido de previdência e vestido de cuidados. A escolha é nossa. Voar um bom tempo no céu ou cair no oceano a qualquer momento. Então vamos pensar nisso. Esse ensinamento é extraído de um ensinamento da redação do Momento Espírita. E eu achei que foi muito bacana, muito elucidante e compartilho com todos. Gratidão, muita gratidão por me ouvirem. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.